Olá, amigos! Hoje nós vamos dar início ao curso de genética. Essa aula nós vamos conhecer algumas palavras, montar o nosso vocabulário na genética para que a gente possa caminhar bem nessa matéria. Tudo bem? Então hoje nós vamos conhecer o significado de algumas palavras, tá? Então vai acompanhando aí, amigo. A primeira palavrinha que nós vamos entender o significado é a palavra gene. Gene é um segmento do cromossomo, é um pedaço de DNA responsável por determinar uma característica. Então aqui você tem representado um cromossomo, dentro do cromossomo está a molécula de DNA. Eu peguei um pedacinho do cromossomo, automaticamente eu peguei um pedacinho do DNA, e eu estou te dizendo que esse pedacinho que eu peguei, essa sequência de nucleotídeos do DNA que eu peguei, lembra que os nucleotídeos são formados pelas bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina, guanina, aquelas letrinhas. Então eu peguei um segmento de DNA aqui, um pedacinho de DNA que se encontra neste cromossomo, e eu estou te dizendo que esse pedacinho de DNA determina em você a cor clara dos seus olhos. Sabe como é chamado esse pedacinho do DNA que determina o seu tipo de olho? Recebe o nome de gene. Olha um outro cromossomo aqui, ó. Num outro cromossomo, dentro desse cromossomo também tem uma outra molécula de DNA. Eu vou pegar um pedacinho desse cromossomo, automaticamente eu peguei um pedacinho de DNA que está aqui dentro, e eu estou te dizendo que esse pedacinho do DNA que está aqui determina a presença de sardas em você. Ou seja, é um segmento de DNA que te dá uma característica. Sabe como é que eu chamo esse pedacinho? Eu dou o nome de gene. Então, gene é um pedacinho do meu DNA, é um segmento do meu DNA que no final das contas determina alguma coisa em nós. Amigos, é comum a gente representar esses pedacinhos, os genes, por letras. Então eu posso chegar aqui, ó, e representar todo esse segmento que está aqui, todo esse pedaço de DNA que está aqui, por uma única letra. Por exemplo, azão. Em vez de ficar descrevendo para você as centenas ou milhares de bases nitrogenadas do DNA que tem aqui, eu vou resumir tudo isso por uma única letra, azão. E vou te dizer que quando aparecer o azão, a cor dos seus olhos, você terá olhos claros. Da mesma maneira, ao invés de eu ficar mostrando para você as centenas ou milhares de bases nitrogenadas de nucleotídeos que tem aqui, eu vou resumir tudo isso por uma única letra, por exemplo, o Bzão. E vou te dizer que esse Bzão está representando a presença de sardas em você. Então, quando nós usamos letras, nós estamos, na verdade, resumindo um segmento do DNA que, no final das contas, determina alguma coisa. Então, a gente vai falar o gene azão determina olhos claros, o gene Bzão determina a presença de sardas. Mas, na verdade, eu estou resumindo um segmento inteiro do DNA que pode ser formado, às vezes, por milhares de nucleotídeos. Gene, pedacinho do meu DNA que, no final das contas, determina uma característica no organismo. Outra palavrinha, outro termo, na verdade, que nós vamos entender é genes alelos ou simplesmente alelos. Para você entender o que está escrito aqui, ó, genes alelos ou alelos, são aqueles que ocupam o mesmo loco quer dizer lugar, posição, nos cromossomos homólogos e estão relacionados às mesmas características. Espera um tiquinho que você vai entender isso aqui. Aqui eu desenhei para vocês um par de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que são iguais. Verifica que eles têm o mesmo tamanho, tem a mesma forma e a mesma posição dessa cinturinha aqui, ó, que nós chamamos de centrômero. Cromossomos homólogos são cromossomos que são iguais.
Nós temos ao todo, nós, seres humanos normais, um total de 46 cromossomos nas nossas células somáticas, células que não são gametas. Então nós temos 23 pares de cromossomos. Nós podemos dizer que nós temos 23 pares de cromossomos homólogos. Depois você vai perceber que no homem, mais para frente, com outro professor, você vai ver que o homem especificamente tem 22 pares de homólogos, de cromossomos iguais, porque o par sexual XY não é inteiramente homólogo. A mulher, ela já tem 23 pares de cromossomos homólogos, porque o par sexual da mulher XX, ele é homólogo. Tudo bem? Então dá uma olhadinha aqui, irmãozinho. Ó. Esses dois cromossomos são homólogos. Sempre um dos homólogos quem te deu foi o seu pai, o outro homólogo quem te deu foi a sua mãe. Então sempre que eu estou olhando um par de cromossomos homólogos, um é dado pelo pai, o outro é dado pela mãe. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó, que a seta está apontando? Eu estou te dizendo que este pedacinho determina no teu corpo uma característica qualquer. Então, se esse pedacinho determina uma característica, ele é um gene. Eu vou dar nome a esse gene, vou chamá-lo de azão. Aldo, por que você chamou de azão? Porque eu quis, tá? Depois eu te falo qual é a letra que a gente geralmente escolhe, mas eu quis chamar de azão, então chamei. Agora eu vou lá no outro cromossomo homólogo, ó, no outro cromossomo homólogo, só que no mesmo loco, ó, no mesmo lugar, na mesma posição. Loco ou locus é lugar, posição. Eu vou lá no outro cromossomo homólogo, só que na mesma posição exata do primeiro gene, repara que está na mesma posição, no mesmo loco, e eu vou pegar um pedacinho também do DNA. E eu estou te falando que esse pedacinho do DNA também determina uma característica. Portanto, isto também é um gene. Isso é um gene, isso é um outro gene. Esse gene, que dá uma característica X, eu chamei de azão. Pergunta para você, irmão, que nome que eu dou a esse outro gene correspondente a esse gene? Que nome eu dou a ele? Companheiro, depende. Você tem 3 opções para nomear aquele gene correspondente ao primeiro. E o nome que você vai dar depende. Olha o que eu vou te propor. Segue aí, companheiro. Olha só. Vamos supor que esse gene aqui, ele determina exatamente a mesma característica X do azão. Ora, se ele der exatamente a mesma característica X do azão, nós vamos chamá-lo também de azão. Olha o que é uma pessoa azão. É o indivíduo que tem as 2 cópias correspondentes do gene determinando exatamente a mesma coisa. Vamos para a segunda opção. Imagine que esse gene determine uma característica Y diferente do azão. O azão te dá uma característica X. Como esse gene dá uma característica Y diferente daquela do azão, eu tenho que fazer alguma coisa para te mostrar que a característica é diferente. Darei a ele o nome de azinho. Olha o que é uma pessoa azinho. É o indivíduo que tem uma das cópias do gene mandando dar uma coisa e a outra cópia correspondente mandando dar outra coisa diferente. Terceira opção. Vamos supor que esse outro indivíduo aqui, esse outro gene aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, ele determina exatamente a mesma característica Y do azinho. Se ele der a mesma característica Y do azinho, que nome eu dou a ele? Azinho. Olha o que é o indivíduo azinho. É o indivíduo que tem as 2 cópias correspondentes determinando exatamente a mesma característica. Característica esta
diferente daquela determinada pelo azão. Vamos melhorar essa explicação? Vamos pegar um exemplo. Olha só. Eu estou supondo agora que esse gene azão, ele manda você produzir a melanina. Melanina é a proteína que dá cor à nossa pele. E quem produz melanina tem a pigmentação da pele normal. Vou supor que o azinho é um gene que não produz melanina. E o indivíduo que não produz melanina, ele é albino. Então considere que o azão produz melanina, o azinho não produz. Eu te pergunto, o que esse indivíduo será quanto à característica? O azão, ele é normal ou ele é albino? O azão, ele tem as duas cópias do gene, as duas, mandando fabricar melanina. Se produz, ele é normal. O que o indivíduo azinho é? Normal ou albino? Ele tem uma cópia que manda fabricar melanina e a outra cópia que não produz. Mas como ele tem uma das cópias do gene funcionante, mandando fabricar melanina, produz melanina. Também é normal. E o que o indivíduo azinho ele é? Ele é o azarado geneticamente. Por quê? Porque ele tem as duas cópias do mesmo gene, as duas do mesmo gene, nenhuma delas fabricando melanina. Nenhuma delas produz melanina. Ora, se nenhuma produz melanina, ele será albino. Por que nós falamos que o azão e azinho, eles são chamados de genes alelos ou simplesmente alelos? Primeiro, eles estão em cromossomos homólogos. Segundo, eles estão no mesmo loco, na mesma posição, no mesmo lugar. Terceiro, eles estão atuando sobre o mesmo caráter. Qual é o caráter que eles estão atuando? A pigmentação da pele. Não faz mal que o efeito do azão é diferente do efeito do azinho, só que eles atuam sobre o mesmo caráter, que é a pigmentação da pele. Quando genes tiverem em cromossomos homólogos, em loco correspondentes e atuando sobre o mesmo caráter, eles serão considerados genes alelos ou simplesmente alelos. Amigo, deixa eu ver se você entendeu. Vamos supor que aqui, ó, aqui embaixo, eu tenho um outro gene que eu vou chamar de Bzinho, tá? Chamei de Bzinho. Suponha que está aqui, ó. O Bzinho seria alelo do azão? Sim ou não? Não, porque apesar deles estarem em cromossomos homólogos, eles não estão no mesmo loco, na mesma posição. Ó, o Bzinho estaria aqui, não está na mesma posição com o azão, portanto não são considerados alelos. São genes diferentes, mas que não são chamados de alelos. Qual seria o alelo do Bzinho que está aqui, ó? O Bzão que se encontra aqui, ó. O Bzão e o Bzinho seriam considerados alelos. O azão e o azinho são alelos, mas os as não são alelos dos Bs. Sabe como é que nós chamamos esse cara aqui, ó, com a letra maiúscula? É o alelo dominante. Sabe como é que nós chamamos esse gene com a letra minúscula? É o alelo recessivo. O alelo dominante, ele só precisa uma das cópias para se manifestar. Olha só, o alelo recessivo, o azinho, ele vai precisar das duas cópias para determinar a característica. Veja se eu estou mentindo. Azão dá normal e azinho também dá normal. O alelo dominante, ó, só precisa aparecer uma vez para determinar a característica dele. O alelo recessivo, ele precisa estar em dose dupla. Ele precisa estar com ele mesmo para manifestar a característica. Alelo dominante é aquele que, estando uma das cópias, já determina a característica. O alelo recessivo é aquele que só irá determinar a característica
quando ele se encontrar em dose dupla, ele com ele mesmo, ok? Amigos, aqui eu estou te mostrando exemplos de indivíduos com albinismo, ó. Não tem pigmentação nem nos pelos, inclusive cílios e sobrancelhas. E o albinismo não é uma característica exclusiva do ser humano. Olha só, praticamente todos os animais você pode encontrar situação de albinismo. Vamos treinar mais um pouquinho em cima de outra característica? Então eu te mostrei o albinismo, que é uma característica recessiva. Por que ela é recessiva? Porque o gene que determinava o albinismo era o Azinho, era o alelo recessivo que dava a característica. Deixa eu te mostrar agora uma característica dominante, naquela em que apenas um gene é capaz de determinar a característica. Olha só, companheiros. Um exemplo de uma característica dominante é a polidactilia. Olha isso, polidactilia. É quando o indivíduo apresenta mais de 5 dedos nas mãos e ou nos pés. Nas mãos e ou nos pés. E a polidactilia é uma característica dominante, ou seja, ela vai ser determinada por um alelo dominante. Aqui eu chamei da letra P de polidactilia. Se aparecer o pezão, a pessoa apresentará mais de 5 dedos. Se aparecer o pezinho, o alelo recessivo, a pessoa apresenta normalidade. Pergunto-te, o indivíduo pezão, o que ele tem? Polidactilia ou ele é normal? Polidactilia. Se o indivíduo for pezão, pezinho, quem manda? Não é o alelo dominante que manda? Não é ele que se sobrepõe? Não é ele que determina a característica? O indivíduo apresenta polidactilia. E se o indivíduo for pezinho, você, que tem 5 dedos apenas, apresenta a normalidade. Veja que agora é uma característica dominante, porque ela é determinada por um alelo dominante. Ó, somente uma das cópias já determina a característica. Muito bem. Outro termo é o termo genótipo. Nós chamamos de genótipo a constituição genética do indivíduo. Vou traduzir de uma forma simples para você. Toda vez que o cara perguntar qual é o seu genótipo, ele está perguntando quais são as letrinhas que você apresenta. Quais são as letras que você tem. Porque quando ele quer o genótipo, ele está perguntando quais são os seus genes, cara. Mas gene é representado por letra. Então, na tradução de supetão prática, perguntou qual é o seu genótipo, coloque as letrinhas que representam os seus genes. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, olha o que ele está te perguntando. Se você é azão, ou se você é azão-mazim, ou se você é azinhazim. Perguntou genótipo, coloque as letrinhas que representam os seus genes. Outro conceito é de fenótipo. Cuidado, irmão, não trocar as bolas, que é muito importante isso aqui. Fenótipo é a característica morfológica que o indivíduo apresenta, fisiológica ou comportamental. Tipo assim, irmão, enquanto se ele perguntar o genótipo, é para você colocar as 2 letrinhas que representam o seu gene. Quando ele perguntar o fenótipo, é para você dizer qual é a característica que você possui. Por exemplo, amigo, qual é o fenótipo para a cor dos seus cabelos? Claro ou escuro? Responde aí. Você respondeu o fenótipo. Qual é o fenótipo para a tonalidade dos seus olhos? Claros ou escuros? Responde. Você respondeu o fenótipo. Qual é o fenótipo, seu tipo sanguíneo? A, B, AB ou O? Respondeu? Você me deu o fenótipo. Então, enquanto o genótipo são genes, as letrinhas que representam os seus genes, fenótipo é para você dizer as características que o indivíduo tem, as características que o indivíduo apresenta. Tudo bem, irmão?
Olha, eu vou voltar um pouquinho no slide anterior para a gente treinar um pouquinho. Ó. Se eu perguntasse para você qual é o fenótipo desse indivíduo, fenótipo, polidactilia, e o genótipo dele, pezão, pezão. Qual é o fenótipo desse indivíduo? Polidactilia. E o genótipo dele? Pezão, pezinho. Qual é o fenótipo desse indivíduo? Normalidade. E qual é o genótipo dele? Pezinho, pezinho. A mesma coisa vale, olha lá, para o albinismo que nós estudamos. Recorda aqui, ó. Qual é o fenótipo desse indivíduo? Normal. E o genótipo dele? Azão, azão. Qual é o genótipo desse indivíduo? Mudei, perguntei genótipo, azão, azim. E o fenótipo dele? Normal. Qual é o genótipo desse indivíduo? Azim, azim. E o genótipo dele? Azim, azim. E o genótipo dele? Azim, azim. E o genótipo dele? Azim, azim. E o fenótipo dele? Albino. Então, cuidado você não trocar, que os exercícios irão cobrar bastante essa diferenciação. Tudo bem, amiguinhos? Voltamos aqui, ó. E outra coisa que é importante é que o nosso fenótipo, ou seja, a característica que nós apresentamos, ela depende do nosso genótipo, ela depende dos genes que nós temos, mas da interferência do meio ambiente. O meio ambiente é capaz de influenciar nas nossas características. Quer ver? Vamos entender um pouquinho melhor isto que eu coloquei para você. Vamos imaginar gêmeos idênticos, univitelínicos. Se eles são idênticos, univitelínicos, eles têm o mesmo genótipo, os mesmos genes, o mesmo DNA, certo? Vamos imaginar que uma criança é adotada para uma mulher no deserto do Saara. A outra criança é adotada para uma mulher no Alasca. 20 anos depois, frente a frente. O genótipo desses dois possivelmente não deve ter mudado, desconsiderado mutações, mas a tonalidade da pele, o fenótipo, pode ter sido alterado. Saara, devido ao sol, pele mais moreninha. Alasca, menos sol, a pele a tonalidade um pouco mais clara. E eu te pergunto, quem mudou o fenótipo? Quem mudou a tonalidade da pele? Foi o meio ambiente. Portanto, o que nós apresentamos, a nossa característica final, não depende somente do gene que nós temos, depende também da interferência do meio ambiente. Eu posso ter informação genética para, na idade adulta, um bebê que nasce, por exemplo, ter 2 metros de altura. O gene manda isto. Mas, se essa criança não tiver uma alimentação adequada, isto pode interferir no crescimento dela e ela não conseguir chegar a 2 metros de altura. Portanto, o ambiente influencia na nossa característica final. Outro conceito é o homozigoto ou puro. Homo quer dizer igual. Nós chamamos de homozigoto puro o indivíduo que apresenta alelos iguais, o indivíduo que tem as 2 letrinhas do mesmo tamanho. Então, falou homozigoto, ou ele está dizendo que é azão-azão, ou ele está dizendo que é azim-azim. Se mudar a letra, letra B, quem é homozigoto? Bezão-bezão ou bezim-bezim? O azão-azão seria o homozigoto dominante, o azim-azim seria o homozigoto recessivo. Outro termo, heterozigoto ou híbrido. Hétero quer dizer diferente. É o indivíduo que apresenta alelos diferentes. Vão apresentar letrinhas de tamanhos diferentes. O cara é azão, azinho. Ou bezão, bezinho. Ou cezão, cezinho. Não importa a letra que alterar. Isso também vai ser muito importante para você depois conseguir bonitinho fazer os exercícios. Vamos treinar um pouquinho nesse joguinho aqui, ó. Usa esse cara aqui, ó. Quem desses caras aqui seria homozigoto? Pezão, pezão. E pezim, pezim. Quem seria o heterozigoto? Pezão, pezinho.
Quem seria o homozigoto dominante? Pezão, pezão. Quem seria o homozigoto recessivo? Pezinho, pezinho. Voltando àquele outro slide também, para a gente treinar um pouquinho. Quem seria o homozigoto aqui? Azão, mazão e azim, azim. Quem é o heterozigoto? Azão, azim. Quem é o homozigoto recessivo? O azim, azim. Quem é o homozigoto dominante? O azão, azão. Tudo bem, irmãozinhos? Cara, esses conceitos, eles são necessários, eles são fundamentais e você vai usar na genética o curso inteiro. Então, estuda aí, fixa aí, beijão para vocês.